Olá, eu sou Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre um circo tradicional, já que aqui a gente fala sobre todos os tipos de circo. E como você já deve ter visto no título, hoje eu vou falar um pouco sobre o Ringling Brothers. Tudo começou no ano de 1884, quando 5 dos 7 irmãos Ringling decidiu fundar um circo nos Estados Unidos. No começo eles faziam pequenas apresentações em praças ou lugares públicos com malabares ou acrobacias. E nisso eles iam se apresentando de cidade em cidade e o circo deles ia crescendo cada vez mais. Até que o circo ficou tão grande que eles precisavam de um trem para poder se transportar, o que acabou virando uma marca associada à companhia. E é por causa deles que existe esse conceito de circo viajando de trem. Outra característica marcante era a presença de animais em cena, que variavam desde cavalos a ursos ou até os famosos elefantes. E nisso eles foram viajando pelo país e ficando cada vez mais e mais famosos, até chegar o ano de 1907, que eles estavam tão bem que chegaram a conseguir comprar um dos seus maiores rivais, o Barnum and Bailey Circus, que é um circo que é muito interessante, tem uma história também muito interessante, mas que vai ficar para outro vídeo. Mesmo depois da compra, os dois circos ainda trabalhavam independentes, até que 12 anos depois, em 1919, acontece a fusão dos dois circos com o nome de Ringling Brothers and Barnum and Bailey Combined Circus, com o famoso O Maior Espetáculo da Terra. Em 1926, Charles Ringling acaba falecendo, o que faz com que John Ringling seja o dono absoluto do circo, o que o torna um dos homens mais ricos da época. Porém, devido à Segunda Guerra Mundial, o transporte do circo começou a ficar mais restrito. E seguido disso, os filmes e a TV acabaram se popularizando, o que fez com que o interesse sobre circo como entretenimento para as pessoas fosse diminuindo aos poucos. O que fez com que em 1956 o circo parasse as suas atividades. Mas no ano seguinte, em 1957, John Ringling North, neto de John Ringling, decide transportar a ideia do circo de lona para lugares fechados e contrata Irving Feld, um artista famoso da época, para poder ajudar na popularidade dos shows. Tudo ia muito bem durante 10 anos, até que Irving Feld e alguns outros interessados decidem comprar a empresa da família Ringling com a intenção de aprimorar e profissionalizar cada vez mais os espetáculos, que eu particularmente acredito que tenha funcionado, já que hoje em dia ele consegue manter as suas raízes do circo tradicional, mas tem uma produção muito melhor, fazendo um circo bem mais atraente visualmente e bem mais modernizado. Hoje em dia eles têm 3 lonas que funcionam de forma independente, a Red, Blue e a Gold, cada uma com suas características específicas. Outro ponto interessante para você poder observar essa modernidade é o fato de como eles lidam com mídias sociais. Eles têm uma página no Facebook, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um perfil no Twitter, além do próprio site. Uma notícia recente que é ruim para alguns e boa para outros é o fato de que em 2018 eles não vão mais trabalhar com elefantes. Isso acontece devido a acusações de organizações de defesa dos animais que acusavam eles de maus tratos aos elefantes. Então pouco a pouco os elefantes estão sendo levados para uma reserva na Califórnia, para que até 2018 mais nenhum precise trabalhar dentro do circo. Outra curiosidade é o fato de que você pode assistir vários espetáculos deles pelo YouTube. Inclusive, um deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder ver depois, tem um brasileiro fazendo um número específico. É bem fácil de identificar quem é esse brasileiro, é só você assistir o espetáculo. Então se você assistir e encontrar o brasileiro, não esquece de comentar aqui embaixo o nome artístico dele e comentar o que você achou do número dele. E se por acaso você já tiver assistido algum show deles ao vivo ou for assistir algum dia, não esquece de comentar aqui embaixo também como foi a sua experiência. E bom, eu espero que eu tenha te passado alguma informação nova com esse vídeo. Se esse é seu primeiro vídeo e você gostou desse formato, não esquece de se inscrever no canal. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas outras redes sociais, então não esquece de me seguir lá. Todos os links das redes sociais vão estar na descrição. E bom, não esquece de curtir o vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E é isso, até a próxima.